minha descoberta pelo direito, eu já vinha trabalhando em Brasília, em alguns outros trabalhos, e eu queria fazer faculdade. Mas eu não sabia qual a matéria que eu ia fazer. Inicialmente, eu fiz para educação física, que eu fui atleta. Eu fui corredor, campeão em Brasília de 10 mil metros. Então eu falei, eu vou fazer educação física. E depois me arrependi. Falei, puxa, eu podia reprovar, que pelo menos não ficava um peso na minha consciência. Depois eu falei, vou fazer então, e fiz na mesma época, administração de empresa, não era o que eu gostava. Falei, puxa, eu podia reprovar nos dois, pois reprovei. Depois eu falei, puxa, uma coisa que eu gosto é filosofia. E eu falei, o curso que abrange filosofia, sociologia e psicologia é pedagogia. Eu fiz 3 semestres de pedagogia. Mas eu estava estudando, só tinha uma turma de 50, tinha 2 homens, o resto eram mulheres. Aí uma funcionária da faculdade falou, eu conhecia, né? Falou assim, ô Amário, por que você não muda esse curso? Você não vai virar nada. Eu falei, por quê, Rosa? É uma negra, amiga minha, tenho uma maior devoção por ela. Devoção por Nossa Senhora, devoção por Jesus, mas para ela ter uma gratidão. Ela falou assim, Amário, faz direito. Eu falei, mas você acha? Você acha que dá certo? Falei, tá, faz a prova aí, faz. E eu fiz a prova. Eu fiz direito pensando assim, não vou ganhar dinheiro nenhum com direito. Mas era uma matéria que eu gostava. Estava dentro daquilo que eu queria. Aí quando eu me formei, com sacrifício, né? Eu me formei e eu estava devendo em todas as financeiras de Brasília. E eu tinha uma casa, tinha vendido, vendi um carro, uma linha telefônica. Me formei, peguei o canudo, mas minha casa estava destruída. Não tinha nada. Aí eu comecei a advogar. Com 6 meses eu paguei todas as minhas dívidas com advogado. E nesses primeiros 6 meses eu peguei uma ação que todo advogado tem vontade de pegar, que é inventário. De um prédio aqui na principal avenida de Brasília e outro em Sobradinho. Eu ganhei dinheiro que dava para comprar um apartamento dos grandes em Brasília. Talvez muitos advogados levam uma vida para conseguir uma ação dessa. Eu consegui nos primeiros 6 meses. E eu sempre tive muitos clientes. Naquele tempo, tinha a lista telefônica, eles me ligavam para colocar meu nome na lista. Eu falei, não quero. Mas como? Todo mundo quer e você não quer? Eu falei, não, eu quero que meu cliente leve meu nome para outro. E foi assim. Então hoje nós temos uma banca de 20 mil clientes mais ou menos, no Brasil inteiro. Eles não me conhecem só de nome. Eles me contratam, mando o contrato, mando a procuração, eu faço a ação, recebo dinheiro, mando para eles, eles me pagam normalmente, sem me conhecer. Então, o nosso trabalho foi desenvolvido num critério assim, de honestidade. A gente respeitar o cliente. O cliente, você olhar para o cliente e saber que você está fazendo o melhor para ele. Né? E assim, se ele não tem direito na ação, eu já falo, você não tem direito. Eu só faço aquilo para o meu cliente que eu entendo que ele tenha condições. A não ser que ele queira protelar o pagamento de alguma coisa. Aí você vai protelar, mas no fim vai vir um juro para você pagar. Então todos os nossos clientes indicam, eu não cobro consulta. Então os meus colegas falam assim, como você não cobra consulta? Ué, você pode cobrar alguma coisa. Ele fala assim, não, o que Deus me deu de graça, eu passo de graça. Conhecimento. Agora, esse cliente nunca sai sem me contratar. Eu ganho na ação. E eu ganho ação para ele. E ele me indica para outro, e outro, e outro, e assim vai. Então é dentro disso que eu levo as minhas questões do direito, pensando no ser humano, não enganar as pessoas e fazer o melhor para o semelhante para o ser humano, né? Então foi assim que eu me descobri no direito, né? Fazendo o melhor possível para o meu semelhante. Porque é uma coisa que eu penso muito nisso daí. Essa evolução toda que houve na minha vida, eu costumo dizer para as pessoas que eu saí da idade da pedra, vim para a idade da informática. Eu passei por tudo que você pensar. Da máquina de escrever, que eu digitava e aquela a coisinha que você digita ali, pulava fora, caía, você colocava de novo. Eram 4 folhas com carbono dentro, você tinha que tirar, apagar. Depois daquilo veio o computador. Depois disso vem a informática. Depois passamos pelo CD, pelo DVD, pelo Zip Drive, que foi pouco tempo, e chegamos nessa época maluca da informática. Passei por tudo isso. Então, nesse momento que a gente estava lá atrás, que nós não tínhamos dinheiro para comprar um computador. E difícil era comprar uma máquina de escrever. Deus prepara os escolhidos. Não vou dizer que eu sou preparado por Deus, o escolhido. Eu estou aqui enquanto Ele permitir que eu faça um bom trabalho na terra.
enquanto ele permitir. Depois que eu ficar me vangloriando, ele pode falar, ó, chega, agora sou eu, pode sair. Você já fez o que você tinha que fazer, você está se exaltando demais. Tem uma parte na Bíblia que fala, quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então, por isso que às vezes eu não costumo divulgar. Uma vez eu, falando com um bispo, eu fiz uma contribuição. Eu falei, ele queria me conhecer. E aí eu falei, mas eu vou falar o nome que ele já morreu, Dom Ávila, arcebispo de Brasília. É serviço militar do Brasil. Aí eu falei, Dom Ávila, mas assim o que uma mão faz, a outra não tem que saber. Eu falei assim, mas também está escrito que quando a luz se acende é para que todos a vejam. Eu falei, Dom Ávila, faça o que o senhor quiser da minha vida. Então, aí a gente tem feito contribuições que não sou eu. Apenas eu repasso aquilo que é de Deus. Que nada é meu. Tudo é de Deus. Eu já saí da faculdade e já entrei num curso de ciência política, que eu gostava muito dessa área política, dessa área de filosofia. E eu me inscrevi, fiz um mestrado em ciência política. Mas por que você está fazendo ciência política? Eu não sabia nem se ia ganhar dinheiro. Mas eu queria fazer algo que eu gostasse. Foi direito e ciência política. E durante a faculdade eu fiz processo legislativo no projeto Rondon. Fiz poder de controle do poder legislativo no projeto Rondon. Fiz recurso de oratória no projeto Rondon. Eu fui me capacitando e fiz tudo quanto é curso que tinha na OAB eu fazia. E acompanhei a Constituinte desde a convocação até a promulgação, fazendo o estágio do curso de Ciência Política no Congresso. Eu passava a noite toda trabalhando no Congresso, fazendo estágio. Os meus professores, que era Flávio Berrenbach, Montoro, Bonifácio de Andrada, vários outros de nome, eles eram constituintes. E eu saía da aula e ia para lá fazer o estágio. Mas você pensa que eu tinha dinheiro para fazer estágio lá? Não tinha. Então eu saía, eu trabalhava a noite inteira no Congresso. De manhã eu fazia o relatório daquilo. E eu fiz uma assessoria para algumas prefeituras e para alguns estados. Então eu saía dali para o escritório trabalhar, com sono. Porque eu tinha que estar na faculdade de noite, eu precisava de dinheiro para tratar da minha família. Então aqui Deus foi me preparando e me deu força para passar isso. E por incrível que pareça, eu fiz uma coisa que mais à frente eu estava preparado. E quando a prosperidade bateu na minha porta pedindo, eu estava apto. Então eu estava no lugar certo, na hora certa, no meu escritório, preparado para exercer. Que foram aquelas ações dos planos econômicos. Não sei se você se lembra. Os planos econômicos. Então eu peguei aquelas ações, os planos econômicos, aquelas reajustes, plano Collor, tudo mais, né? O advogado que mais pegou essas ações foi eu. Tenho teses aí publicadas em revistas, que eu te mostro depois, de inconstitucionalidades de lei. E tenho trabalhos escritos, ganhei várias ações dessa área. Aquela ação da ORV, eu fui o primeiro advogado a entrar com a ação da ORV no Brasil. Fiz a petição de um dia para o outro. Ganhei do Supremo Tribunal Federal. E de uma petição de uma página e meia surgiu um acordo que é essa grossura. Todos os ministros foram favoráveis e deram ganho de causa. Porque ele foi corrigido com a data errada. E eu entrei e ganhei. Depois eu entrei com a ação dos atrasados, que foi essa de São Paulo. Essa de São Paulo nós pagamos 1,5 bi para o Congresso Nacional. Então você vê, eu estava preparado para exercer, para fazer alguma coisa, na hora certa, no momento certo. Eles me contrataram e foi aí que começou essa vida, que foi esse... No começo eu iniciei fazendo advocacia civil. Passei uns 8, 9 anos, fui me preparando, fazendo aquilo ali, mas depois automaticamente foi aparecendo as ações na área da Justiça Federal. Eu montei uma confecção, onde eu botava a mão achava que dava dinheiro. Então eu vendia motor de trabalho de troca, eu fazia ciência política, eu advogava e tinha uma escola de primeiro e segundo grau no Gama, em Brasília. Como é que eu fazia tudo isso? Eu dormia no carro, na estrada. Foi quando... Quem me parou? Deus. Alguns filhos têm que apanhar para parar. E eu tive aquele acidente que eu te falei, de frente. E quando eu capotei aquele carro, aí eu me acordei. Parei tudo quanto é coisa e fixei mais na advocacia, que é o que eu fazia. Eu estava perdendo dinheiro até na advocacia. Então, ficamos ali. Hoje eu advogo, também faço advocacia para os auditores do trabalho, no Brasil todo. Há alguns outros sindicatos nos estados. E nós fazemos ação até para juízes federais, né?
alguns juízes e para a associação de juízes. Aí eu pergunto, eu teria conhecimento para isso? Não sei, eu estudei muito. Mas assim, eu acho que o maior conhecimento é aquilo que Deus passa para você. A intuição, o caminho a seguir é aquele ali. Sempre eu trago Deus comigo. Eu não seria nada sem Deus. Não sou nada sem Deus. É a Ele que eu devo. Se eu agradecesse hoje de joelho, tudo que Deus fez para mim até hoje, não daria tempo a minha vida de agradecer tudo. Meu ritmo é muito, eu vou dizer uma palavra aqui esquisita, maluco, né? As pessoas falam assim, onde é que você nasceu com energia dessa? Eu não sei. Tem muita energia. Então, assim, é muito corrido o meu tempo. Eu começo às 7 da manhã, paro às 7 da noite. Se tem que viajar, eu viajo. Tem dia que eu fico assim, tem hora que é tanta coisa para fazer, eu falo, meu Deus, o que eu faço primeiro? Eu como aqui na minha mesa, a secretária me traz um omelete para almoçar aqui, despachando. Então ela fica com o doutor, mas você não vai comer? Eu não vou, eu vou, e vai passando, 4 horas da tarde, ela traz um omelete para mim. Então assim, esse ritmo ele é muito grande. E teve uma época que eu tive uma questão de, eu sofri um problema de saúde, uma dengue. Eu fiquei à beira da morte. E eu queria construir uma igreja numa chácara que eu tenho aqui, para Nossa Senhora Aparecida. E eu falei, meu Deus, agora eu vou morrer e eu não tenho igreja construída. Se a senhora me desse mais uma chance, eu queria construir a igreja. Fiz uma promessa. E eu não parava na rua para conversar com meus amigos, eu não tinha tempo. Oi, oi, oi. Eles podiam pensar que eu era um cara muito enjoado, né? E eu não conversava com ninguém porque não tinha tempo, correndo atrás das ações. E eu falei, eu vou passar. Se eu tiver algo para responder, para resolver no dia, mas se um amigo me parar para conversar, eu vou dar atenção para ele e Deus vai cuidar do outro. Passei a fazer isso. Então eu tive muito ruim com essa Covid não, com a dengue. Fiz essa promessa, construí a igreja depois. Entrei no hospital, achei que eu ia morrer. O médico era da Amazônia. Falei assim, não, você vai ficar bom, você vai sair. No outro dia eu era outra pessoa. Eu saí, fiz a igreja, e essa igreja depois eu doei agora para a comunidade de Vicente Pires. Eu doei hoje a Capela Nossa Senhora Aparecida da Vicente Pires, que é a igrejinha que eu tinha feito. Que eu falei assim, Deus, eu já estou velho, então eu fiz essa igreja, e ela está aqui, eu vou doar essa igreja para a comunidade, porque se eu morrer, pode ser que alguém, meus herdeiros, possa desfazer da igreja, do terreno. Vou passar que aí não desfaz. O que Deus fez comigo? Eu peguei a dengue, Deus me trouxe de volta e trouxe com a mente que eu tenho que fazer outra igreja agora. E eu vi o seguinte, que eu não podia ter minha cabeça vazia. Eu tinha que fazer muita coisa. E eu me envolvi em questões sociais. Aí eu fiz um hotel no interior de São Paulo para atender a comunidade carente. Não era para me ganhar dinheiro. Hoje esse hotel está lotado. O ano inteiro. Você vê como é que é os desígnios de Deus. E eu fiz um projeto primeiro, de concurso de poesia e narrativas. Fizemos 4 concursos desses, para 10 cidades do interior. E quando eles escreviam para o concurso com pseudônimo. Então quem ganhava, realmente, era porque tinha que ganhar. E eu dava um prêmio, primeiro, segundo e terceiro colocado. E uma viagem a Brasília com a mãe ou o pai, o professor e o aluno para conhecer a capital. Eles vinham aqui, eu pagava e eles conheciam, ficavam muito felizes. Isso me alegrava demais. E tirou a minha depressão. Depois, o último, eu fiz uma narrativa e eu dei um prêmio. Que o prêmio seria uma bolsa de estudo na faculdade. Mas eu não vi que era muito dinheiro. Mas depois que eu fui ver, nossa, mesmo as grandes empresas não dão um prêmio desse. Mas eu dei, ofereci e agora tem que honrar. Então, um aluno que ganhou, um aluno pobrezinho de uma cidade, chama Lourdes, interior de São Paulo, uma cidade de 1.800 habitantes, ele foi o ganhador, chamado Obeco. E ele ganhou esse prêmio, mas estava no segundo ano do segundo grau. Quando ele terminou o segundo grau, ele me ligou, falou assim, você vai dar aquele prêmio? Eu falei, vou. Eu falei, por quê? Ele falou assim, é o que eu passei. Você passou onde? Particular ou federal? Ele falou assim, eu passei na USP, em Física. 30 vagas, ele foi vencedor. E aqui me deu uma alegria muito grande. Como era gratuito, eu passei a dar a bolsa para ele, durante 5 anos. E no 4º ano, 5º ano, a mãe dele me conhecia
me ligou, passou uma mensagem pelo WhatsApp. Falou assim, você deve ser um homem muito, muito assim, vencedor, honrado, porque você vai ter muita coisa de merecimento, porque você fez uma mãe muito feliz. Eu queria que meu filho estudasse. E você deu um prêmio para ele, ele conseguiu se formar, ele conseguiu estudar, e ele conseguiu um intercâmbio em Viena, na Áustria, em física. E mais uma bolsa para ciências de um mês. E a cidade que eu mais gosto no mundo é Viena. Eu estive lá. Desculpa. Porque eu tinha tanta vontade de conhecer Viena. Porque quando eu era jovem, 12, 14 anos, eu não tinha dinheiro para comprar um livro. Eu não tinha dinheiro para comprar um jornal. Eu via revistas, pedaços de revista. E eu vi um pedaço de uma revista, a história da Áustria. Eu me empolguei com aquilo. Falei, puxa, se um dia eu conhecesse Viena, mas eu não sei falar a língua austríaco. Olha, um dia eu estou lá sentado no teatro de Viena, ouvindo, vendo aquelas peças. E esse que passou na faculdade, que eu dei o prêmio, foi para Viena. Olha que Deus fez comigo. Então, assim, são coisas que você faz, você não espera vanglória disso. Você espera servir a Deus. É de Deus, tudo é de Deus. A minha vida é de Deus, esse óculos é de Deus, tudo é de Deus. E o meu conhecimento é de Deus. Não tem mais nada que eu possa fazer, né? Eu espero só poder cumprir essa missão e peço muito força para Deus para cumprir. Eu encaro como uma missão. Então são coisas assim emocionantes. Tem pessoas que às vezes eu falo, querem que eu escreva um livro, eu tenho esse livro mais ou menos na cabeça. Eu já tenho um livro de poesias que está aqui, não sei se chegou a ver, está ali, que é a minha história, a parte da minha vida, história. E tem outro livro, que as pessoas falam, não, mas você não precisa escrever, você grava e eu escrevo. Eu falei, tá bom, mas eu quero sentar para escrever, só que não dá tempo. Eu durmo 2 horas por noite, 3 horas, tomando remédio. Eu não apago. Então eu vou à noite e começo o dia muito feliz, muito contente. Eu sou muito triste às vezes quando as pessoas, eu noto que eu sou muito alegre e tem pessoas que estão do seu lado e às vezes parece que não acredita no que você está fazendo. E são tristes. Faria tudo que eu fiz, mesmo com as traições que eu tive. Tudo que eu fiz, que eu acho que eu não deveria ter feito, que eu deveria ter feito, mas eu sofri muito. Tudo que eu fiz, que eu passei, eu faria e passaria de novo. A educação que eu tive dos meus pais, muito rígida, dos meus avós. Meu avô tinha mais ou menos 80 netos. Cuidava de todos na fazenda. Então, assim, eu aprendi com ele essa questão da honestidade. Isso é uma coisa que a gente já nasce com isso, vem de berço, né? Não tira nada de ninguém. Quero que Deus não permita que eu nunca cometa uma coisa dessa. Que Ele me perdoe qualquer coisa que, por algum deslize, eu não tenha notado. Então, aquilo se acontece alguma coisa no meu escritório que não está de acordo com o que eu faço, eu indenizo a pessoa. Já indenizei várias coisas aqui. Que às vezes extrapola, sai do seu controle. Né? Então, são coisas desse tipo. Eu faria a mesma coisa, passaria os mesmos ensinamentos. A minha vida é uma vida muito, assim, de muita pobreza, lá na roça. Eu, quando era jovem lá, que eu tinha lá meus 10 anos, meu pai queria que eu fosse para a cidade. Eu não poderia deixar de tocar o nome da minha mãe. Marvina Rosa de Jesus. Era analfabeta. E ela morreu. Ela conseguiu se alfabetizar para poder votar nas eleições. Mas ela só desenhava o nome dela, ela imaginava que estava alfabetizada. Nós, os filhos, todos formados, não tivemos tempo para ensinar minha mãe. Mas ela tinha na cabeça ensinar a honra para o filho, botar o filho na escola para estudar. Meu pai, ele sabia, ele teve 3 anos primário. Naquele tempo não tinha escola no sítio. Ele aprendeu a escrever, fazia conta e tudo mais. E ele falou para mim e para minha irmã, que está no Mato Grosso hoje. Ele falou assim, eu vou para mudar para a cidade para nós era a vila mais próxima, que na roça não tinha. Que lá só tinha o 3º ano, para você estudar. Mas estudar para ele era o 4º ano. O 4º ano primário naquele tempo, que era um grande estudo. Aí depois eu cheguei, estudei, me esforcei, ajudamos a criar o ginásio, fiz o ginásio e eu vim para Brasília.
Olha, aquele primeiro início dele, e eu não queria vir para a cidade para estudar. E eu e minha irmã, nós éramos felizes, nós andávamos descalço, rindo e cantando o dia todo com a natureza. Mas ele queria que estudasse. Aí eu botei numa poesia assim: de tanto eu mudar, meu pai queria mudar. De tanto eu mudar, onde eu vim parar? Hoje não me contento mais em ver o brilho das estrelas, ver o sol e a natureza. Eu quero algo mais. O que eu quero mais se não for fazer a obra de Deus hoje? Não quero mais nada. Quero só fazer as obras que Deus determina para mim. Por isso que eu falo, meus avós, meus pais, minha mãe, muito saudade dela, morreu há muito tempo. No dia que eu saí para Brasília, meu pai não estava em casa. Eu decidi ir num dia de domingo. Que eu soube de uma notícia em Brasília que teria um concurso. No dia 27, que era segunda-feira, o último dia. E se eu não viesse naquele domingo, eu não chegaria a tempo. Eu falei, eu tenho que ir para Brasília. Mas eu ia ver outras coisas e decidi vir para Brasília às 9h30 da manhã do domingo. Eu peguei o primeiro... Eu estava indo para uma cidade, voltei no outro ônibus, cheguei em casa, fiz um acordo com o meu patrão, acertei minhas contas. Foi na cidade de Monções, num cruzamento. Desci do ônibus, peguei outro. E eu cheguei, acertei com o meu sócio, lá naquele tempo, eu tinha 18 anos. Eu vou embora, você está louco? Falei, vou embora. Fui no patrão, falei, vou embora. Você é meu melhor empregado? Falei, não, vou embora, eu vou embora para Brasília. Mas hoje eu cheguei em casa, falei, mãe, eu estou indo para Brasília. Mas, Mário, não vai para Brasília? Teu pai nem aqui não está. Ela ficou chorando. Mário, não vai para Brasília, ficou chorando. Mas meu pai, quando soube, quando eu voltei, ele me deu uma oração aqui, Mário, que eu posso te dar uma oração. Ele me chama de Mário. Meu nome é Amário. Eu sinto honrado com o nome Amário. As minhas filhas têm meu sobrenome, Amário. Não é que eu não gosto do meu nome Cassimiro, mas eu falei, eu quero fazer um nome para minhas filhas, para não sentirem vergonha de mim. Então, por isso que aquele sobrenome, meu primeiro nome, Amário, virou sobrenome delas. Então, quis fazer um nome para que elas sentissem, que honrasse para elas, que elas sentissem honradas. Então eu vim embora e eu vim para cá, fiz o concurso e passei. Eu não tinha conhecimento. Como é que eu passei? Como que eu passei? Demorava 30 dias para saber o concurso. Era corrigido com aquelas tabelas de furinho. Não sei se você conheceu isso. Furava aquilo ali, você fazia a prova. Passei. E eu comecei minha vida no Brasil. E eu não dizia para você que eu tinha vontade de ir. O dia que eu entrei no ônibus, lá de noite, nesse dia de noite, naquele tempo começou a haver som nos ônibus, música nos ônibus. E a cidade tinha uma subida assim, saindo da cidade, de terra. Quando foi subindo, o motorista botou uma música do Aguinaldo Timóteo, Os Verdes Campos da Minha Terra. Que eu olhei para trás e eu falei, não, eu não consigo. Mas eu comprei a passagem para Brasília que tinha para Goiânia, não tinha direto. E eu queria que aquela viagem nunca terminasse. Se estivesse viajando até hoje, que eu não sabia que eu ia enfrentar aqui. Mas eu cheguei em Goiânia, peguei outro ônibus, cheguei e fui enfrentar a vida. E quando eu entrei nesse ônibus em Rio Preto, São José do Rio Preto, quando ele deu partida no ônibus, eu me deu uma crise de choro. O que eu vou fazer, meu Deus? O que eu fiz da minha vida? Fui embora. Aí o ônibus parava na estrada, o pessoal falava, vai tomar um cafezinho? Vamos almoçar? Eu falei, não, não estou com fome. Tomei um cafezinho, que era o dinheiro do café só. Então essa é a minha vida, que eu voltaria a cada pedacinho desse agradecendo mais a Deus por tudo que Ele me tirou. Nossa Senhora já me salvou várias vezes, acidente, eu gritava na hora, assim, esse professor de Zen budismo, ele estava comigo no carro no dia que eu bati de frente, o carro capotou 200 metros. E eu via de cima. E ele ali, eu fazia assim com a mão, esse professor não pode machucar, eu posso, mas ele não teve um arranhão. E ele falou para o meu irmão depois, mas nossa, o Mário tem uma fé muito grande numa Nossa Senhora Aparecida. Ele só falava, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida. E na hora ela botou a mão e parou o carro. Aí fui, estou aqui para contar a história.